Rapaziada, a mídia brasileira caiu detonando mais uma vez a atuação fraca da seleção brasileira e do Vinícius Júnior contra o Uruguai. E sabe o que é mais foda de tudo isso? É que o Dorival, nessa coletiva aqui, falou que o Brasil jogou muito e tá numa grande evolução. Meu Deus! É, rapaziada, o futuro pra nós brasileiros é sombrio e terrível, não tem jeito. Mas antes da gente ir lá ver o Dorival falando várias atrocidades e sendo detonado pela mídia, só quero fazer uma pergunta pra vocês. Será que o Burroval sentiu saudade desse garoto aqui de apenas 18 anos? Se liga só, o único lapso de alegria da seleção brasileira no ano de 2024 veio desse cara. Os gols nos jogos contra Espanha e Inglaterra salvaram o emprego do Dorival Júnior. Goste você ou não, mas o Endrick não pode ser banco ou nem estar nessa seleção. Aí esse outro tweet aqui diz a hipocrisia do Dorival em não ter levado um Endrick, que é um centroavante, e o Dorival levou simplesmente quase 20 pontas aí, direita e esquerda, e só levou apenas um centroavante. Sim, rapaziada, só o centroavante do Botafogo foi o convocado, o escolhido aí pelo Burroval. Aí esse tweet aqui diz o seguinte: sentiu falta dele, né, Dorival? Convocou 18 pontas e só um atacante de ofício. Seu time não jogou absolutamente nada. Não convocou o Endrick porque não quis, e que você se ferre. É, rapaziada, os fãs aí, não só do Endrick, mas do futebol inteiro, tão putaço, pistola com o Dorival, não tem jeito. Aí esse mesmo cara que postou esse tweet, ele postou esse outro aqui, o cara tá indignado, não tem jeito. A seleção brasileira tem neste momento 5 pontas em campo. Martinelli quase de volante. Sim, rapaziada, o Martinelli, que é um atacante meio que um ponta, em certos momentos aí do jogo tava de volante. Sim, rapaziada, o cara tava de volante, meu Deus. Rafinha estava em todos os cantos. O Rafinha, para quem não assistiu o jogo, muitas das vezes estava de lateral esquerda. Sim, rapaziada, o Rafinha em muitos momentos do jogo tava jogando pela lateral esquerda. Meu Deus. O Estevão foi um que entrou e não foi muito mexido na posição dele. Ele ficou ali mesmo pela ponta direita. Agora o Luiz Henrique do Botafogo, em certos momentos do jogo, tava fazendo um meia atacante. Para vocês terem uma ideia do quanto que o Dorival tá perdido, rapaziada. Tá perdido na seleção, não tem jeito. Rapaziada, depois dessa não convocação aí do Endrick para a seleção brasileira, a CBF não convocou simplesmente a maior promessa, assim, o Endrick, para mim, na minha visão, é a maior promessa dessa geração. O Endrick não foi convocado para a seleção porque, segundo o Dorival, ele não vinha jogando pelo Real Madrid, sendo que essa declaração do Dorival ou não faz sentido, ou a CBF com o Dorival não assiste futebol e não assiste notícias sobre o futebol. Porque para quem acompanha o Endrick desde o Palmeiras e quem acompanha o Real Madrid sabe, o Endrick foi contratado pelo Real Madrid com esse intuito mesmo de ser reserva. Ou será que a CBF, sendo amadora junto com o Dorival, pensou que o Endrick ia chegar no Real Madrid já sendo titular e simplesmente colocando o Mbappé, o Vinícius Júnior ou o Rodrigo no banco do nada? E o pior de tudo e o fim da picada foi o Dorival junto com a CBF convocar uma caralhada de ponta esquerda e ponta direita para a seleção e simplesmente só levaram um centroavante que foi o centroavante lá do Botafogo. E esse centroavante que a seleção levou, diga-se de passagem, na minha humilde opinião, rapaziada, o Endrick é muito, mas muito mais jogador do que ele. Depois dessa não convocação aí do Endrick, a gente pôde ver melhor que a CBF ela é muito amadora, não olha para o futuro da seleção e sim só para o presente. E o que mais me deixou puto depois de assistir mais uma partida porca, rapaziada, uma partida ruim da seleção, foi essa declaração aqui do Dorival. Se liga só nessa declaração porca. Eu faria isso para não expô-lo. Eu não falaria para uma autodefesa, mas na entrada dos vestiários aqui, quando estávamos entrando em campo com as duas equipes, ele me chamou do lado e falou que estava impressionado com o que ele vinha vendo da seleção, a mudança que teve, as considerações que ele fez, e partindo de uma pessoa como ele, eu ouvi tudo aquilo que ele falou, bate muito com as colocações, inclusive, que eu coloquei na pergunta anterior do Carlos, porque às vezes a gente não observa detalhes de evolução se não existirem os resultados. E o que ele me falou anterior à partida, inclusive, não sabendo agora dessa colocação, mas só estou aqui colocando porque ele voltou a repetir
o mesmo que ele me disse. Eu acho que para todos nós é um fato importante, porque ele nos enfrentou na Copa América, conversamos bastante a respeito, e ele me disse que havia assistido várias partidas nossas e acompanhado a evolução que a equipe vem tendo. Que eu tivesse paciência, que eu mantivesse a organização que a equipe vem apresentando, porque a estrutura já estava montada, e ele não tinha dúvidas que, em pouco tempo, veria um Brasil repetindo o futebol que sempre viu, um futebol vistoso, bonito e com segurança. Eu agradeci, conversamos ali quase 3, 4 minutos antes da entrada no campo, e partindo de um profissional como ele, para mim, eu acho que nos mostra e reforça uma condição que nós estamos procurando realizar. O caminho é árduo, difícil, ainda mais dentro do nosso país, mas nós vamos atingir tudo aquilo que nós queremos. Na humildade, rapaziada, na opinião de vocês, será que o Dorival acredita mesmo que a seleção brasileira tá jogando bem? Ou será que ele fala isso como vários técnicos fazem, que é ser meio protocolar nessas entrevistas? Se o que ele fala nessa entrevista, ele fala sério, é pra ele sair daí algemado e ir direto pra uma cadeia, não tem jeito. E a gente pensando que a gente ia se livrar daquelas coletivas protocolar chata que são um caralho do Tite, do nada ver um Dorival que é igual ou até pior do que as coletivas do Tite, que meu Deus, que coletivazinha que dá sono, vou te contar. O pior de tudo, que na minha visão, um dos menores culpados de tudo isso, pra mim é o próprio Dorival, e eu vou te explicar. A CBF tá usando aí claramente o Dorival como bucha, pra ela fazer as merda delas e empurrar jogador bucha, jogador fraco, em todas as convocações, a mando aí de empresários, esses empresários safados que cerca a seleção brasileira, como todos nós já sabemos. É por isso que, na minha visão, rapaziada, a CBF só quer treinador brasileiro para treinar a seleção brasileira, porque em cima aí de treinadores fracos como o Tite, Fernando Diniz e Dorival, ela pode aí interferir diretamente, sim, a CBF interfere diretamente em convocações de certos jogadores, não tem jeito. Quem falou também sobre o Dorival e o Vinícius Júnior foi o Rica Perrone, que deu uma declaração, rapaziada, polêmica. Se liga só aqui nessa declaração. Júnior, cara, eu não concordo com essa onda de não dá mais, ele é o Negueba, isso eu acho que é tudo bobagem. Mas, cara, por que o Vinícius Júnior não pode ser substituído? Me explica mais ou menos essa tese. Por que o Vinícius Júnior não pode ser substituído porque ele é um craque e pode decidir o jogo a qualquer momento? Em que momento que ele decide o jogo pela seleção brasileira? Ele não fez isso até hoje. Então, se ele não fez isso até hoje, ele pode ser substituído. Você vai botar o Martinelli? Tira o Vinícius. Botar o cara esquerdo, tira o Vinícius. Ele recuou, ele botou o Vinícius mais centralizado no final do jogo, tirou o centroavante. O Vinícius, além de não jogar bem na seleção brasileira, também é intocável. Aí fica difícil, cara, porque a gente viu assim o Romário ficar no banco, a gente viu, né, o Ronaldo, a gente viu jogadores da seleção como Djalminha, Alex serem preteridos, trocados, Rivaldo, Giovani e tal, e de repente o Vinícius Júnior não pode ficar no banco. Não tá bem? Banco. Não tá jogando bem? Vai pro banco. Dá chance para outro, porque aí você começa a passar o recado pro elenco que você tem jogador cativo. Rapaziada, em certo ponto aqui eu concordo com o Rica. Pra mim, o Vini deve sim estar em todas as convocações da seleção, porque na minha humilde opinião, ele é hoje o melhor jogador em atividade do Brasil, não tem jeito. Mas pra mim, o Vinícius Júnior ser insubstituível dentro da seleção brasileira, pra mim, na minha opinião, mesmo eu gostando muito do Vini, pra mim, isso daí já é demais. Todos os jogadores, todos, independente de quem seja, se não tiver rendendo dentro das 4 linhas, se não tiver rendendo nada para a seleção, tem que ser substituído e dar espaço para esses jogadores como o Estevão ou até próprio o Martinelli, tentar mostrar ali seu futebol e quem sabe poder sair do banco e ajudar a seleção brasileira. Mas só lembrando, rapaziada, essa é a minha opinião, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Para vocês não perderem mais nenhum tipo de conteúdo como esse, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque eu trago vídeos sobre o Real Madrid praticamente todos os dias e meus vídeos são feitos de madridista para madridista e eu quero que vocês se sintam em casa, beleza? Então um forte abraço e te vejo aqui no próximo vídeo.